Boa noite, nós estamos começando o programa Por uma Família Melhor, aqui direto do Santuário Basílica Sagrada Família. Você que nos acompanha através da difusora Pai Eterno e também através da web rádio Sagrada Família, participe conosco através das redes sociais do Santuário Basílica, @Basílica da Sagrada Família. Mande o seu pedido de oração, a sua intenção, nós estamos aqui para orar com você e por você. Eu sou Henderson Souza e vou estar aqui com vocês hoje até a meia-noite, ao vivo na Web Rádio Sagrada Família e também na difusora Pai Eterno. Participe sempre conosco. Hoje é quarta-feira, dia de Marca da Vitória aqui na Basílica Sagrada Família, e quem está aqui conosco hoje é o Ivan e a Vanessa. Boa noite. Boa noite, Henderson. Hoje qual que é o nosso tema? Nosso tema de hoje é a importância de viver um luto de forma saudável. É a importância de viver o luto dessa forma saudável. É engraçado que eu passei por um luto muito recente agora. Eu perdi uma tia minha para o Covid. Eu acho que a maioria das famílias perderam alguém para essa doença tão triste que é do Covid. Como é importante a gente saber viver esse momento de tristeza, porque nós temos que viver ele, e também conduzi-lo de forma mais saudável para quem está próximo de nós e para os nossos familiares. Você quer saber um pouco mais sobre esse tema? Participe conosco, nosso programa só está começando. Pode mandar sua pergunta, o seu pedido de oração também através das nossas redes sociais, através do link dessa transmissão. Nós estamos na difusora Pai Eterno, na web rádio e também nas redes sociais em vídeo. Você pode sempre participar conosco. No Facebook, no YouTube e também no Instagram, @Basílica da Sagrada Família. Deixe lá o seu comentário, seu pedido de oração. Nós estamos aqui para orar com você e por você. Fique conosco, nosso programa só está começando. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Família vossa é Jesus, Maria e José. Minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Boa noite, você que nos acompanha através da Rádio Difusora Pai Eterno e também da Web Rádio Sagrada Família. Nós estamos no programa Por uma Família Melhor, aqui direto da Basílica Sagrada Família. Todas as noites aqui na Rádio Difusora Pai Eterno, de segunda a sábado. E no domingo nós estamos à tarde aqui, da 1h até às 3h da tarde na Difusora Pai Eterno com o programa Por uma Família Melhor. Participe sempre conosco. Nós começamos 22h com a Santa Missa ao vivo aqui da Basílica Sagrada Família em Goiânia e depois o bate-papo muito especial aqui no programa Por uma Família Melhor. Hoje nós estamos aqui com o Ivan e a Vanessa. Nós vamos falar um pouco como viver o luto de maneira saudável.
como viver o luto também olhando para Cristo, não é? É importante nesse processo nós olharmos para Deus também como nossa força. Sim. Eu falo, já para começar um pouco o tema, eu sempre olhei o luto de uma forma bem, vamos falar, seca, assim, bem madura. Eu sempre tive ali nos velórios, ou onde eu passei, como aquela pessoa que tem que ser firme, como aquela pessoa que tem que ser forte, principalmente para quem é religioso, vai muito em velórios, exéquias, faz oração, então a gente sempre é aquela pessoa forte. E uma vez eu fui em um velório de uma criança que era inclusive muito conhecida minha, e eu não consegui segurar o choro e fiquei triste, fiquei muito triste, e eu não me conheci naquele momento, né? E acabei me retirando ali daquele velório, daquele momento de luto mesmo. E muitas vezes a gente fala, nós precisamos viver esse luto. Até mesmo quem evangeliza, até mesmo quem está próximo de Deus também sente, também temos os nossos sentimentos, também nós temos que viver esse momento, tanto para ajudar o próximo, quanto para ajudar nós mesmos, não é verdade? Sim, sim. E a questão de viver ou não o luto de uma forma saudável, né, vai começar do nosso olhar sobre o que é a morte, né? Então, a partir do momento que eu tenho um olhar de que a morte é parte, que é inerente à minha existência, e aceito a morte como minha amiga, como parte da minha vida, que a minha vida é finita, é muito mais fácil eu aceitar a morte do outro, eu aceitar que Deus levou o outro, mas que aquela pessoa está com Deus. Então, é muito importante o nosso olhar em relação à morte. Primeira coisa, entender que a morte nunca esteve nos planos de Deus, né? Deus nunca pensou em criar o homem e criar o homem para a morte. A morte, ela adveio do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, a morte veio junto, né? Mas Jesus veio e ele trouxe toda essa salvação para nós, a graça de nós podermos viver a vida eterna, né? Nos trouxe a salvação, não essa salvação. Então, Jesus vem nos dar um novo sentido do que é a morte. Se nós pegarmos os evangelhos, nós vamos ver lá várias vezes Jesus conversa com seus discípulos sobre a morte. Ele fala de uma forma bastante natural. Ele desmistifica a morte. Então, ele vem dizer que ele veio para nos dar a vida, para nos dar essa vida em abundância, mas uma vida que não é aqui. Vem dizer que o reino dele não é aqui, que essa vida em abundância não é aqui, que essa vida em abundância, essa vida perfeita, nós vamos ter lá junto do Pai, junto dele. Então, Jesus veio para isso, para nos dar a graça da salvação, a graça da vida eterna. Então, a partir do momento que a gente tem essa visão, que se nós estudarmos a vida dos santos, todos eles têm essa percepção de que a vida é transitória, essa vida nessa terra é transitória, que nós estamos aqui nos preparando para morar com Deus, para morar com o Pai. Se nós temos essa compreensão, é muito mais fácil entender e aceitar devolver os nossos entes queridos para Deus, porque eles nunca nos pertenceram, né? Eles sempre foram de Deus. Então, quando nós vivemos como se essa vida não fosse acabar, como se aqui fosse o único lugar a que nós pertencemos, aí nós não conseguimos realmente viver o luto de uma forma tranquila, de uma forma saudável, porque é realmente muito difícil compreender que o outro se foi, que eu não vou mais vê-lo, que eu não vou mais tocá-lo, e que talvez isso seja para sempre, né? Mas quando eu compreendo que o outro se foi, que ele está com o Pai, que a vida real não é esse mundo,
que nós estamos aqui nos preparando para estar com o Pai, então é tranquilo compreender isso, né? Se nós estudarmos a vida dos santos, São Francisco, Santa Clara, Santa Teresinha, a forma como eles lidavam com a morte, tratavam-na como amiga, Santo Agostinho e Santa Mônica conversaram, né, sobre a morte deles. Então, eram coisas que para eles, era uma coisa, na verdade, que para eles é natural. E para nós tem que ter esse olhar, nós temos de ter esse olhar, de que a morte é parte da nossa vida, que agora nós estamos aqui, mas o próximo segundo só Deus sabe, né? Na palavra tem inúmeras passagens, nos Salmos, no Apocalipse, nos Evangelhos, o quanto Deus nos fala da transitoriedade da vida, que nós somos pó, e a esse pó nós vamos voltar, né? Então vamos falar um pouquinho agora sobre o que é o luto. Então a Vanessa comentou sobre o processo da morte, né, de aceitá-la, que é um período transitório, e quando Deus vem e nos chama, ou leva alguém dos nossos queridos, né, nossos familiares, as pessoas que a gente ama, então nós temos que viver esse luto. Então o luto é aquele período necessário para que nós retornemos à nossa vida normal. Então o luto, o Tony, inclusive, aqui na Marca da Vitória, ele costuma dizer que o luto ele tem um prazo de validade, ele tem que ter um período, né? Na Bíblia, inclusive, tem uma passagem que eu estava lendo ontem, que ele fala da moderação do luto, né? E ela fala que é para viver esse tempo de luto, 1 ou 2 dias, ou o tempo que for necessário para aquela pessoa. Mas nós, como cristãos, costumamos viver alguns meses, 1 ano, em casos mais dolorosos, até 2 anos, né? Mas se passar disso, já acaba não sendo saudável, né? Então, como que é viver o luto? Já que é um período necessário e a gente não deve fugir dele. Quando a gente vive o luto de uma forma saudável, você comentou antes, né, que você, em uma ocasião, na morte de uma criança, você, mesmo que se mostrava forte durante um velório, durante esses períodos difíceis, teve um momento que você não se segurou, né? Que você não se reconheceu. E nesses momentos de luto é comum que sentimentos se misturem e às vezes a pessoa sai um pouco daquilo que é o seu eixo, né? Da forma de ser. Na Bíblia, ela fala que a gente deve chorar pela perda não é a perda, né? Pela entrega do seu ente querido, como se tivesse recebido um grande golpe, né? Porque de fato, né? Às vezes a pessoa, ninguém está preparado, né? Por mais que existem situações em que a pessoa está com uma enfermidade ou uma doença, que os médicos já falam que não tem muito o que se fazer, que é só uma questão de tempo, de aguardar. Mas há outros momentos em que a morte vem de repente, né? Como a Vanessa comentou, pode ser daqui 1 segundo, não existe ciência, não tem nada na tecnologia, por mais o avanço que nós temos, que vai dizer você vai morrer tal dia, ou tal hora, tal minuto, tal segundo. E é bom que não exista, porque nós temos que nos preparar, nós temos que aceitar a morte, como a Vanessa já comentou, e nos prepararmos para que o dia que chegar, os nossos familiares estejam, não digamos assim, preparados, mas que consigam aceitar. E quando a gente ama, então a gente se entrega e chora, como Jesus. Jesus, ele estava na Galiléia, voltou para se encontrar com Marta e Maria e encontrou seu amigo Lázaro morto, né? E na Bíblia, poucas vezes, apenas 2, que relata que Jesus chorou, e uma foi essa, em que Jesus encontra seu amigo Lázaro morto e ele chora por amor.
Aí ele realiza um grande milagre, né? Ressuscita Lázaro, mas que depois ele também vem a passar novamente, né? Morrer. É algo que É. nós devemos sempre lembrar também, é que Cristo ele sempre ele nos ama, e sempre. Então, na hora da nossa morte, ele também vai nos amar, assim como ele amou Lázaro. E ele nos prometeu também a ressurreição. Nós cristãos, nós acreditamos na ressurreição, inclusive faz parte dos dogmas, né, da igreja, a ressurreição de Cristo e a vida eterna em Deus. Então a morte ela não é um final, ela é apenas um começo para a vida com Deus Pai, com Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós devemos não ficar tristes com a morte, mas nós temos que ter esperança em Deus. Se nós amamos e nós acreditamos realmente em Cristo, nós vamos superar esse momento de tristeza acreditando no amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele irá nos ressuscitar um dia. E eu, em si, eu acredito muito, muito no amor de Deus na minha vida. E Deus, ele também ele quer te amar, ele quer levar esse amor por toda a sua vida, para toda a sua família. Vou chamar um rápido intervalo antes da gente continuar esse tema. Tá bem interessante, você que queira saber um pouco mais como superar, como viver esses momentos de luto em Deus, né? Participe aqui do programa. Eu estou aqui com o Ivan e com a Vanessa do grupo Marca da Vitória e nós estamos falando um pouco sobre esse tema hoje aqui no programa Por uma Família Melhor. Vou chamar um intervalo com o quadro Testemunho de Fé, trazendo um pouco sobre o santo do dia. Nesse dia 4 de novembro, nós celebramos a festa de São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu nos chama muita atenção, porque ele é uma história muito bonita que se passa em Milão, a cidade que Carlo Acutis teve a graça também de crescer e de fazer a sua primeira comunhão aos 7 anos de idade. Milão é uma fábrica de santos, uma cidade incrível. A história de São Carlos é uma história que se confunde pelo bem, o bem que é marcado a vida dos santos. Mas o que nos chama a atenção na história de São Carlos? São Carlos Borromeu, diante de tantas pestes, dificuldades que a rica Milão passava, não somente pegou os seus bens, os bens de sua família e deu aos pobres, mas São Carlos também ensinava os pobres a partilhar o que tinha para poder ajudar na dura vida dos pobres. Muitos eram os pobres que eram assistidos pela multiplicação dos pães através do gesto de partilha de São Carlos Borromeu. Por isso São Carlos Borromeu atravessou uma época muito difícil, onde muitos sacerdotes perderam a sua vida por causa desta epidemia, e ele ensinou que através do gesto de amor, até daqueles que nada têm, colocar-se à disposição dos mais simples é capaz de salvar muitas vidas. O gesto de São Carlos Borromeu criou uma certa inquietação na vida dos ricos de Milão. Como que alguém era capaz de fazer o bem com tudo aquilo que era seu e dos seus, mas quando esgotava diante de uma tamanha dificuldade, essa pessoa não se esquivava de fazer o bem. Pegava então até as coisas dos pobres e partilhava entre os pobres. E ali muitos eram saciados e a graça de Deus acontecia. Que nós possamos ter a atitude do nosso querido Beato Carlo Acutis, que é capaz de reescrever a história de Milão nos tempos de hoje.
a exemplo de São Carlos Borromeu. Carlos Borromeu, Carlo Acutis, Carlos de tantos tempos diferentes, mas Carlos capaz de fazer o bem e de transformar este mundo em que nós vivemos. Que nós possamos nos abrir ao mistério da multiplicação dos pães, porque com pouca coisa, aonde se tem amor, muito se pode fazer. Assim foi na vida de São Carlos Borromeu, assim foi na vida de Carlo Acutis nos tempos de hoje, e assim é na minha vida e na sua vida. Que nós nunca possamos nos desistir de fazer o bem. Acreditar no bem é sempre uma certeza de céu. Feliz quem tem piedade e empresta, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Queridos irmãos, irmãs, hoje o Evangelho traz para nós algumas lições importantes para o nosso seguimento a Jesus Cristo. O Senhor hoje traz algumas lições para que nós, uma vez que decidimos caminharmos com Jesus, uma vez que nós aceitamos e damos o nosso sim ao projeto de Deus, hoje o Senhor vem falar para nós de algo importante no nosso seguimento ao Senhor. Porque o Senhor vem falar: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. E sabemos que caminhar com Jesus exige muitas vezes renúncia, existe muitas vezes desapego, existe muitas vezes deixarmos de fazer as nossas próprias vontades para fazer a vontade do Senhor. O Senhor, quando vem falar para nós hoje, que uma grande multidão que estava acompanhando Ele, Jesus naquele momento poderia evangelizar, Jesus naquele momento poderia falar do amor de Deus, mas Jesus quis dar esta lição para eles, para mostrar a eles que eles deveriam ser firmes na fé, assim também como nós devemos ter essa firmeza, esta convicção de que nós devemos estar na presença do Senhor para que nós possamos alcançar o reino de Deus preparado para cada um de nós. Quando o Senhor fala hoje, se alguém vem a mim não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até da sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Jesus não quer falar que nós devemos negar a nossa família, mas o Senhor quer mostrar para nós que, em primeiro lugar, na nossa vida, deve estar o reino de Deus. O reino de Deus deve ser em primeiro, as outras coisas devem vir em consequência ao meu seguimento ao Senhor. Porque se aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos impede a nossa caminhada, aquilo que muitas vezes nos tira da presença de Deus, nós devemos deixarmos e seguirmos sempre de cabeça erguida, porque o Senhor é muito mais do que tudo na nossa vida. Porque seguir Jesus é exigente. E sabemos que se nós não buscarmos vigiarmos, nós vamos colocando algumas outras coisas à frente do projeto de Deus em nossa vida. E hoje, quando o Senhor dirige aquela multidão que o acompanhava,
Ele também quer dirigir a cada um de nós, aqui no Santuário Basílica Sagrada Família, a cada um de vocês que rezam conosco de suas casas, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube ou Instagram. Senhor, quer dirigir a você nesta manhã e falar a você que nós devemos a cada dia seguir o Cristo de cabeça erguida. Quantas vezes eu escuto nos confessionários, quantas vezes eu escuto pessoas dizendo: Padre, a partir do momento que eu me decidi seguir Jesus, parece que a minha vida ficou mais difícil, parece que as coisas não estão dando certo, parece que as dificuldades aumentaram. Muitas vezes eu falo: seja bem-vindo ao grupo dos seguidores de Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao grupo daqueles que seguem a Jesus. Porque seguir Jesus tem cruz. Seguir Jesus tem dificuldade. Seguir Jesus tem problemas, assim como tem problemas o não seguir Jesus. Mas o seguir Jesus nos dará força para que nós possamos olhar as dificuldades, os problemas da vida de outro ângulo, de outro modo. Para que nós possamos seguir Jesus, nós devemos pegar a nossa cruz de cada dia. E como tem dia que a nossa cruz pesa. Boa noite, nós estamos aqui no programa Por uma Família Melhor, direto do Santuário Basílica Sagrada Família. Eu, Henderson Souza, estou aqui todos os dias com você no programa Por uma Família Melhor, começando sempre às 10 horas da noite com a Santa Missa, ao vivo aqui da Basílica Sagrada Família. E depois o bate-papo muito especial com um grupo aqui do Santuário Basílica Sagrada Família. Hoje é o grupo Marca da Vitória. Praticamente durante todo dia aqui, o grupo Marca da Vitória está presente aqui na Basílica. Também com o grupo, através das redes sociais, o grupo Marca da Vitória, que vai ao ar. Qual horário que vai ao ar? 20h40. 20h40 com o Tony Alisson. Todas as quartas. Todas as quartas-feiras, que também é disponível nas redes sociais do Tony Alisson, que é @TonyAlisson1. Também através, se eu não me engano, na quinta-feira também passa na TV Pai Eterno durante a noite. Você também pode acompanhar pela TV Pai Eterno. Você que está aí nos escutando nas ondas da rádio AM 640, na web rádio, nas redes sociais do Santuário. Você pode mandar o seu pedido de oração, a sua intenção, a sua pergunta sobre o tema do dia. Hoje nós estamos falando um pouco como viver um momento de luto em Deus. E nós falávamos um pouco no bloco anterior, um pouco desse dinamismo, né? Eu citei um testemunho próprio. Às vezes nós precisamos viver esse luto, esse momento de tristeza em Deus, mas também nós temos que ter a esperança no amor de Deus, porque Deus, Ele nos ama muito. E neste amor, Ele nos prometeu a ressurreição, que é um dos dogmas principais da igreja, acreditar na ressurreição em Cristo. E Cristo, ele faz esse papel tão incrível na nossa vida, que é esse libertador, né? Esse libertador dos nossos pecados. Ele mesmo morre na cruz. E eu sei que vocês prepararam um pouco agora nesse segundo bloco um conteúdo, mas eu não poderia deixar de falar sobre Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela foi aquela que viveu um luto, né? Ela Sim. viveu o luto pelo seu filho, ela viveu o luto por Cristo. Todo o processo de dor dele, Sim, né? Ela sentiu na própria carne. E ela viveu ali aos pés da cruz. Imagina o sofrimento, né? As espadas que atravessaram o coração de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, ela viveu esse momento de luto. E também com esperança, com amor, né, em Deus. E ela foi a primeira cristã que mostrou esse papel tão importante, que é acreditar no Senhor. Ela acreditou
em Deus. E eu acredito que Nossa Senhora também é um exemplo para nós nesse processo de acreditar, ser serva de Deus e acreditar nas promessas dele. Com certeza. Eu estava lendo até. Estou com um livro aqui do Padre Léo, que chama A Cura dos Traumas da Morte, e ele cita, inclusive, ele fala por que quando nós rezamos a Ave Maria num terço, ou no rosário lá, 150 Ave Marias, e a gente lá, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, vírgula, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, são dois momentos, né, que a gente pede a intercessão dela, né, que é o agora, que é o momento mais importante enquanto aqui estivemos, e na hora de nossa morte. Porque ela, de fato, ela viveu todas as fases do luto e viveu como tem que ser, verdadeiramente, um luto saudável. Então, esse luto saudável, antigamente, ele tinha um ritual que, ao passar do tempo, ele foi mudando, né? Mudando os conceitos, a forma como que as pessoas, de certa forma, banalizam a morte e o luto, né? Antigamente, a pessoa, quando já estava enferma, ela recebia um médico na sua casa, ela chamava todos os seus familiares, os seus amigos, onde eles poderiam segurar na mão dele, pedir perdão, perdoar, enfim, dava algumas recomendações do que ele gostaria que os filhos, os seus familiares dessem continuidade. E com o tempo foi evoluindo, hoje a medicina, por exemplo, a pessoa está enferma, ela vai para uma UTI, um exemplo, e lá ela fica isolada, poucas pessoas podem estar presentes, a não ser os profissionais. E então a pessoa tem aquele momento de agonia, quando ela está sentindo que está chegando o seu momento, né, de partir. E os familiares também sofrem, porque gostariam de estar lá e não tem esse momento, né? Então, é uma coisa que eu gostaria, por exemplo, de estar junto com... Eu tive a oportunidade com o meu avô, um deles, ele mandou chamar todos os netos e filhos um dia antes da sua morte, e eu pude segurar na mão dele e sentir, olhar no olho dele, lacrimejando, e dizendo que bom que você está aqui, né? Mas nem todo mundo tem isso, né? Então hoje, como que é vivido? As pessoas ficam ali, não tem esse contato, e há casos também que se sofre um acidente, tem uma fatalidade, né? Não tem esse momento da despedida, então a dor, ela tende a ser potencializada, né? E tem outro lado que as pessoas hoje, não quer nem ir no velório, não quer participar, não quer viver esse luto, quer guardar somente os momentos bons que ela teve com a pessoa, e fica com a falsa impressão de que assim ela vai sofrer menos. E aí fica aquele vazio, aquele sentimento, vai ter um momento que ela vai viver o luto lá na frente, às vezes, e não quando deveria ser vivido, né? Só vai ter um atraso. Também, quando acontece com um familiar muito próximo, às vezes os pais escondem dos filhos, não falam, né? Preferem tirar o filho dali, deixar escondido, e aí o filho fica sem saber o que está acontecendo, né? Então, é importante sim, tem que ter esse momento, tem que viver todas as fases, tem que chorar como Jesus chorou pela pessoa que você ama. Nesse livro aqui, o Padre Léo fala assim, é melhor você aprender a chorar em Deus, com Deus, do que se afogar nas próprias lágrimas, né? Eu vou passar a palavra até para a Vanessa, que ela teve mais ou menos semelhante ao que você comentou, Anderson, de ter um momento de dor, ela enquanto criança ainda. Então, eu vivi um pouco isso que o Ivan falou, né, da família esconder das crianças o que está acontecendo, de esconder a morte, né? Meu pai faleceu, eu tinha 8 anos e foi muito inesperado. Ele acordou no meio da noite com uma dor de cabeça muito forte, na verdade era um AVC, foi levado para o hospital. E quando eu acordei de manhã, senti a ausência, seu pai está no hospital, e já no outro dia já havia falecido.
Foi muito doloroso para minha mãe, foi um susto para todo mundo, ninguém esperava aquilo porque ele não estava doente, né? Então, a decisão que a minha mãe teve ali junto com os meus familiares foi de não levar nem a mim nem meu irmão no velório. E isso causou um grande sofrimento em mim, porque o meu pai era alcoólatra, batia muito na minha mãe, a gente vivia uma situação muito complicada, quase que ele um cárcere privado de certa maneira, porque a gente não podia sair para nada. Enfim, então para minha família aquilo foi assim um libertar, né? Então, quando eu ouvia meus avós falando, as pessoas comentando, nossa, mas foi uma libertação. Então, aquilo assim me causou muita dor. E eu fui colher ao longo dos anos toda essa dor do luto não vivido, né? Porque não me permitiram viver esse luto quando eu era ainda criança. Então, até comentava com o Ivan há pouco que a impressão que eu tinha sempre era que em algum momento ele ia entrar pela porta, ele iria voltar, porque não acompanhei o velório, não vi o enterro, não vi o corpo dele ali, assim como muitas pessoas têm vivido hoje com a questão do Covid, né? Dos velórios não estarem acontecendo, os enterros sem a gente ver o corpo. Mas isso é uma situação diferente, né? É uma situação que a gente é circunstancial, não tem o que fazer. Mas no que é possível, a gente tem que viver sim todas as etapas do luto. Então, ali, você estar com o doente se é possível, despedir-se se for possível, pedir perdão, tirar todo o peso, né? Porque para quem vai embora, o peso da morte tudo isso se soluciona, porque a pessoa vai estar lá com Deus. Agora para nós que ficamos, fica aquele peso, né? As coisas que a gente deixou de fazer, as coisas que a gente deixou de dizer, os momentos que, né, deixou de estar junto. Então, tudo que é possível ser resolvido, falado, conversado, enquanto nós temos a pessoa ao nosso lado, principalmente quando a gente vê que está enfermo e que está, né, passando por um processo de quase morte, é o momento da gente solucionar. E estar lá, viver junto, estar no velório, participar do enterro, fazer as missas de corpo presente, de sétimo dia, né, na questão da situação do Covid que nós vivemos hoje, nós temos o que nós podemos fazer, orar por essa pessoa, vir à missa, né, celebrar a missa pela alma dessa pessoa, desse nosso ente querido. E é muito importante viver todo esse processo e sim, chorar tudo que tiver de ser chorado nesse momento, no momento da perda, no momento da dor, para que essa dor não se prolongue, não se perpetue. Eu, por experiência, né, tive que fazer muita terapia e muitos retiros de cura interior depois, para entender como adulta, não, meu pai se foi, ele não vai voltar, ele está lá com Deus, né? E tirar essa criança, né, que ficou esperando o pai voltar a vida inteira, porque foi privada de viver o luto. Não, é lógico que minha mãe não queria meu mal naquele momento, né? Pelo contrário, tudo que ela queria era me poupar da dor de perder a pessoa com quem eu era tão ligada. Mas a gente erra nisso, né? De não mostrar para os nossos filhos que nós somos um corpo que contém uma alma e que essa alma é de Deus e que no momento que Deus achar propício, que Deus achar que é o melhor momento para nós irmos para perto dele, ele vai nos chamar. Então, a importância de viver o luto é muito grande, nos traz saúde mental, emocional, e aquilo que a gente não disse, a gente procura o padre, confessa, né? Já que a pessoa não está mais aqui, diz para o padre para que todo o nosso peso, a nossa dor, das coisas não ditas, dos momentos não vividos, das coisas que nós fizemos de ruim para aquela pessoa, para que a gente receba o perdão ali na confissão, no sacramento que nos dá o perdão de Deus.
porque o nosso ente querido já está lá com Deus, com certeza. Mágoas de nós ele não levou, né? E é importante também nós lembrarmos sempre em fazer orações, Sim, né? E Cristo, ele acolhe ali quem o nosso ente querido, e também através das orações, sim. né, ele é elevado. Então nós também temos que pedir a Deus pelos nossos entes queridos, fazer oração. Eu sempre faço oração. A minha avó, a mãe do meu pai, eu não cheguei a conhecer, mas eu sempre faço oração. E sempre no dia de finados, esse ano não teve como por conta da pandemia, mas todos os anos a gente vai, eu e meu pai vai no cemitério, faz orações, pede. Então desde pequeno ele me ensinou a sempre ir e pedir indulgências a Deus por esses entes queridos que nós amamos. E eu sempre oro pela minha avó, mesmo não tendo conhecido-a pessoalmente. Eu sempre peço orações e sempre peço a intercessão dela também. E isso é muito importante, a gente fazer esse dinamismo de oração, importante. intercessão, né? As indulgências são muito importantes, Sim, né? sim. A nossa igreja é tão santa que nos dá infinitas opções de indulgências, né? A Sim. oração do Santo Rosário em família, meia hora de adoração, meia hora da leitura da palavra. Com tudo isso a gente ganha indulgências para essa alma que está lá. Sim, até o próprio dia de finados, que foi agora dia 2, o padre Rodrigo estava explicando, né, sobre a questão das indulgências, sobre a visita, sobre o pedido de oração. É importante a gente estar nesse processo para pedir, né, a indulgência de Deus Sim, para a nossa vida e para a vida dos nossos entes queridos. com certeza, Anderson. Vou agradecer demais, nosso tempo está quase chegando ao fim. O padre Rodrigo ele vai fazer a oração final. O programa não está no fim, ainda tem a oração com o padre Rodrigo, tem a bênção final em tempos de pandemia, então participe até o fim. A nossa participação aqui chega ao fim. Eu quero agradecer demais o Grupo Marca da Vitória. Muito obrigada. Também A gente vocês que agradece. participaram. Muito obrigado. A gente agradece sempre que nos convidar, estaremos aqui para partilhar um pouquinho do que a gente já viveu e do que você tem para passar também para a gente, né? Muito obrigado. Quero agradecer também você que participa aqui do programa Por uma Família Melhor todos os dias na Difusora Pai Eterno, nas redes sociais do Santuário Sagrada Família, também na Web Rádio Sagrada Família. Você pode participar conosco. A Web Rádio Sagrada Família está 24 horas no ar também. Você pode entrar através do nosso site santuariosagradafamilia.com.br. Esse endereço logo vai ser atualizado para basilicasagradafamilia.com.br. Ainda não aconteceu essa transição. As nossas redes sociais já foram atualizadas. Então agora nós estamos com o nome no Facebook, no Instagram, no YouTube, de @Basílica da Sagrada Família. Você pode entrar lá e deixar seu pedido de oração, a sua intenção, também a sua sugestão aqui para o programa Por uma Família Melhor. Nós estamos aqui para estar com você e sempre por você, porque o Santuário Basílica Sagrada Família vai ser sempre a extensão da sua casa. Muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra e a oração para o Padre Rodrigo, que está lá no altar para te dar a bênção neste tempo de pandemia. Tchau. Tchau. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo, defender-me, libertai-me, inclinai o vosso ouvido para mim. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me, sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me, conduzi-me, retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo, em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção.
princípio, agora e sempre. Amém. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Da carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 26 a 27. Não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem, acolhei os propósitos e trabalhos deste dia e concedei-nos um repouso tranquilo, para amanhã vos servirmos com maior generosidade, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico evangélico. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, e ao Filho, ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, A nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra, Ouvi, Senhor, a nossa oração. e chegue até vós o nosso clamor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave, Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave raiz, Ave porta da luz do mundo, és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te
noite após, nós te saudamos, ó Deus, e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rezemos juntos à Sagrada Família em tempos de pandemia. Sagrada Família, vós sois o nosso refúgio em todas as circunstâncias. Por isso vos rogamos, olhai amorosamente para as nossas aflições e angústias. Concedei o eterno descanso aos que já faleceram, o conforto a nós que ficamos e por eles choramos. Curai os que ainda estão enfermos, dai paz aos que estão agonizando, redobrai a força dos que corajosamente trabalham na área da saúde. Infundi a sabedoria divina aos nossos governantes e dai-nos força, fé e coragem para chegarmos pacientemente ao fim dessa pandemia, glorificando juntos em família o nome do nosso Pai eterno. Amém. Rezemos consagrando as nossas famílias à família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Rezemos consagrando as nossas famílias à Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família. Que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família. Fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José. Ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa força. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Na presença de Jesus sacramentado, neste santuário de adoração perpétua e das famílias, cantemos nos consagrando à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Eu protejo a minha família.
Eu rezo por ela. A oração é a nossa. Força. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Que chegue até vós o nosso clamor. A água, o sal, o óleo, a chave da casa, do carro, da moto, alimentos, documentos, medicamentos, objetos de devoção, objetos de família, o currículo, a carteira de trabalho, tudo o que você quer pedir a bênção de Deus, suas metas, seus sonhos, seus planejamentos, seus planos de ação. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi, venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender. Amém. Dentro de nós para nos conservar. Amém. À frente de nós para nos guiar. Amém. Atrás de nós para nos guardar. Amém. Sobre nós para nos abençoar. Amém. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno e pelas redes sociais do nosso santuário, fique em paz. Receba as bênçãos da Sagrada Família e leve nos seus olhos esta linda imagem, Jesus Cristo sendo adorado no altar do nosso santuário por você e sua família.